Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui é o Pimentel. E neste vídeo o tema é o tema. Vamos aprender a distingui-lo de assunto para evitar que na hora de escrever uma redação nos venha a incômoda dúvida. É para falar sobre o que mesmo? Uma boa imagem para ilustrar. A distinção entre tema e assunto é a da prateleira e a da estante. O tema é uma das prateleiras, da estante assunto. Fugir ao tema é como escorregar de uma prateleira para outra, sem contudo sair da estante. Saber a diferença entre os dois conceitos é muito importante, tanto para o estudante que faz uma prova de redação, quanto para o professor que a propõe e corrige. A avaliação escolar de um exercício de produção de texto, muitas vezes, leva em conta aspectos que vão além da mera competência linguística. Alguém que sempre dominou o código e obteve boas notas em português pode receber a nota 0 na prova de redação por fugir ao tema. Cada vez mais os exercícios de escrita têm sido associados à leitura. É preciso estar atento a uma série de comandos que determinam expectativas da correção quanto às competências a serem observadas. Uma delas é a capacidade de obedecer a instruções. Veja, um texto totalmente inadequado à proposta recebe nota 0 em qualquer avaliação escolar. Isso não quer dizer que o texto seja imprestável. Ele pode até ser bom, mas é anulado por não se enquadrar nos parâmetros exigidos. Mas a inadequação total à proposta é um procedimento relativamente raro. Mais comum é a fuga parcial ao tema. Uma proposta do vestibular da Unicamp, por exemplo, pedia ao candidato que elaborasse uma dissertação sobre a violência das tribos urbanas modernas. O estudante deveria, portanto, escrever sobre a violência produzida por gangues ou grupos sociais específicos, característicos da sociedade moderna, como as torcidas organizadas de futebol, os neonazistas, os pit boys. Alguns candidatos, entretanto, produziram textos sobre a violência em geral, falando da criminalidade, da violência policial, dos conflitos no campo ou mesmo da violência doméstica. Se o texto também mencionava a violência das tribos urbanas modernas, ele não era anulado, mas sua nota ficava comprometida em decorrência da fuga parcial ao tema. Fugir do tema, total ou parcialmente, é muito mais fácil do que se imagina. E isso não pode ser confundido com cair em absurdos, começar tratando de um assunto e, sem mais nem menos, chegar a outro sem nenhum nexo lógico. O problema é que continuar no mesmo assunto nem sempre significa continuar no mesmo tema. O tema deve ser delimitado dentro de um assunto tão amplo como a violência, por exemplo. Quem não se propuser a isso acabará por produzir não um texto, mas um amontoado de vários temas sem desenvolvê-los, uma metralhadora giratória de tópicos que não formam raciocínio com começo, meio e fim. O estudante deve, portanto, antes de começar a dissertar, selecionar os aspectos mais importantes ou que conheça melhor. O assunto violência comporta vários temas e cada um deles pode se desenvolver em uma dissertação, é lógico. Por exemplo, violência urbana, violência do campo, violência nos estádios de futebol, violência familiar, violência da polícia, violência nos meios de comunicação, violência contra a mulher, etc. A delimitação prévia do tema
mesmo quando não explícita pela proposta de redação, é prática recomendável, pois impõe limites e garante que o texto se mantenha dentro deles. A distinção entre tema e assunto ajuda a entender como o estudante que notoriamente escreve bem obtém nota 0 na prova de redação do vestibular. Observemos, a título de exemplo, uma proposta de redação do vestibular da Universidade Federal do Paraná. A questão é essa: a proibição total do fumo em bares, restaurantes da cidade de São Paulo, exceto em espaços ao ar livre, motivou uma campanha publicitária de uma fábrica de cigarros com o seguinte texto: não custa nada perguntar ao vizinho de mesa se incomoda acender um cigarro. Não custa nada ao vizinho de mesa reconhecer o direito ao prazer de um cigarro. Não custa nada ser civilizado. A questão não é se você gosta ou não gosta de cigarro. A questão é se você gosta ou não gosta de liberdade. A proposta: escreva um texto de até 10 linhas, dizendo o que você pensa da argumentação da Companhia de Cigarros, que vincula valores positivos, civilização, liberdade, a uma atitude hoje profundamente negativa, fumar, para contestar a proibição do fumo em locais públicos fechados. Vamos em frente. As provas de redação dos vestibulares modernos têm procurado formas bastante objetivas e específicas nas instruções ao trabalho que deve ser cumprido pelo candidato. Esse procedimento garante maior uniformidade na correção, pois define os critérios para atribuição de nota. A primeira competência que se avalia na prova de redação é a capacidade de compreender e seguir instruções. Antes de nos preocuparmos em mostrar quão bem escrevemos, devemos humildemente nos preocupar em cumprir ordens. Alguns estudantes tendem a subestimar a importância do enunciado das propostas de redação. Formam uma ideia precipitada de tema e partem logo para a caneta, já que o tempo urge e precisam lutar contra o relógio. É preciso, entretanto, perder certo tempo na leitura do enunciado. A caneta não é instrumento exclusivo da redação. A leitura também é um importante acessório. O enunciado da proposta de redação, por exemplo, merece ter algumas palavras-chave sublinhadas. Veja: a banca determina. Escreva um texto de até 10 linhas, dizendo o que você pensa da argumentação da Companhia de Cigarros, que vincula valores positivos, que é a civilização, liberdade, a uma atitude hoje profundamente negativa, que é fumar, para contestar a proibição do fumo em locais públicos fechados. Existe, para o candidato mais desatento e precipitado, duas tendências nítidas de fuga ao tema. A primeira tentação é falar do cigarro em si, mais provavelmente condenando-o e aos fumantes. Não raramente pode aparecer a frase feita: o direito de um termina onde começa o direito de outro. Cigarro é realmente o assunto, mas não é o tema delimitado pela proposta. Outro caminho de fuga ao tema seria focalizar a tal lei, elogiando-a ou condenando-a, talvez por ser muito autoritária. Melhor seria os bares e restaurantes estabelecerem espaços reservados aos fumantes. O problema é que ninguém mandou falar em cigarro nem da referida lei. O enunciado é explícito. Quer saber o que você pensa da argumentação da Companhia de Cigarros? O foco do texto deve residir na percepção de que se trata de um texto publicitário, cujo objetivo é comercial.
Essa propaganda pretende vender cigarros, tenta manter os atuais consumidores e, se possível, conquistar novos. A grande pergunta a ser respondida é: o texto é ou não eficiente numa época totalmente desfavorável à venda desse tipo de produto? Uma nova olhada no enunciado da proposta pode ajudar ainda mais. Veja no próximo quadro. Veja. Escreva um texto de até 10 linhas, dizendo o que você pensa da argumentação da companhia de cigarros, que vincula valores positivos, civilização, liberdade, a uma atitude, hoje profundamente negativa, fumar, para contestar a proibição do fumo em locais públicos fechados. O apelo à civilização e à liberdade tem endereço certo. É fruto de reflexão. Os objetivos da propaganda são manter os atuais consumidores e conquistar novos. Ora, o apelo à civilização se destina àqueles, enquanto o apelo à liberdade é clássica isca para estes, justamente os jovens. Bem, meu amigo, minha amiga, este vídeo foi feito com base num artigo publicado na revista Discutindo Língua Portuguesa e é de autoria de Wellington Borges Costa. Até nosso próximo encontro.